Bom, o ciclo do carbono, de maneira bem rápida, né? O carbono é um elemento que está presente tanto na Terra, né? Na parte que a gente poderia estudar em geologia, a parte geofísica, né? Ou esse carbono está formando os seres vivos. Lembra que a gente falou em bioquímica? Então esse carbono ele vai estar, por exemplo, nas moléculas que a planta pegou para fazer a glicose. A glicose é a forma onde a planta estoca esse carbono. E a gente come isso, então a gente estoca no nosso corpo, em várias partes. Tudo é carbono, proteína, lipídios, ácidos nucleicos, né, DNA, RNA. A gente encontra também nas vitaminas, nas enzimas. Então o carbono, ele está no ar, está no solo, está na água e está nos seres. Imagine que quando esse carbono está no ar, ele está na forma de molecular, né? O CO2, que é o dióxido de carbono, porque tem 2 oxigênios, ou também chamado, mais conhecido, de gás carbônico. A gente tem também o carbono que sai quando a gente queima petróleo, porque quando você está queimando combustível fóssil, isso veio de plantas, essas folhas aí que estão mortas, imagine isso há milhões de anos, na época dos dinossauros. Essas plantas às vezes são soterradas e elas acabam virando petróleo. E o que é interessante é porque nessas folhas aí, vivas ou mortas, a gente vai encontrar carbono, porque aqui está ocorrendo fotossíntese aqui. Então tem glicose. Glicose, lembra que eu tiro a energia dela? Eu posso tirar essa energia para mover os carros. Então quando você está queimando gasolina, você está queimando a glicose que ficou guardada há milhões de anos atrás e se converteu em um líquido negro, que é o petróleo, ou gás natural, né? Se a gente quiser olhar dessa forma. Se eu queimar essas árvores aqui, esse carvão vai acender o fogo por causa da glicose, da energia. Então veja, quanto mais gás carbônico tem, os seres estão liberando, a gente está soltando gás carbônico pela respiração. Os carros estão liberando monóxido de carbono na queima da gasolina, do combustível fóssil. Eu preciso de seres que vão sequestrar esse carbono. Quem são os seres que vão sequestrar? As plantas, as algas, as cianobactérias, que vão fazer fotossíntese. Então imagine que esses seres são importantes para fazer o que a gente chama de sequestro de carbono. Então todo esse gás carbônico, monóxido de carbono que está aqui, ele tem uma característica importante. O carbono, ele prende calor, ele guarda o calor. Então a gente tem uma proteção, né, de gases que envolve a Terra, que esses gases, né, formam a atmosfera, eles têm dentro dessa atmosfera os gases que prendem calor, são os gases de efeito estufa. Vapor d'água faz isso, gás carbônico faz isso, monóxido de carbono faz isso. Quando essas plantas aí começarem a ser decompostas pelos fungos e bactérias, essas bactérias na decomposição liberam outro gás além do gás carbônico. Elas liberam o CH4, que é o metano, que é 10 vezes pior do que o gás carbônico. Mas também ele se dissipa fácil. Então imagine, metano, CO2 e monóxido de carbono. As plantas vão sequestrar esse carbono do gás carbônico. Sequestram, pegam pela folha, né, como a gente viu aqui, pega pela folha, entra lá no cloroplasto e vai ocorrer a fotossíntese, onde ela pega esse carbono. Então imagine, ela vai pegar 6 moléculas de CO2 para fazer glicose, uma glicose. Então imagine, ela pega 6 toneladas de gás carbônico para fazer 1 tonelada de glicose. E ela usa ou estoca. Então as plantas são importantes para evitar que esses gases que prendem calor façam o planeta esquentar. Então, efeito estufa é bom? É necessário. O problema é quando tem mais desses gases e menos seres, como esses daqui, que fazem o sequestro do carbono, que capturam esse gás carbônico. Então, qual é o problema? A consequência? Derretimento das calotas polares, porque você derrete mais ligeira aquela água doce que estava lá e ela aumenta os níveis dos oceanos. Esse gás carbônico que está no ar também, ele pode se juntar com átomos de hidrogênio e formar a chuva ácida através de outros compostos que também vêm da queima de combustíveis fósseis. E essa chuva ácida, ela tem um problema sério. Ela faz as folhas caírem das plantas, né? Clareia as pinturas, né? Danifica monumentos, estátuas. E aí qual é, né,
desequilíbrios ambientais, como a gente viu, né, do excesso de temperatura. A gente está vendo alguns desastres ambientais com mais frequência, tornados, furacões, aumento de insetos que se adaptam bem ao calor. Esses insetos transmissores de doenças são problemas, então é tudo caótico. Fruto muitas vezes das ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São ações do homem. Então, quais são as ações que liberam esses gases? Excesso de combustíveis fósseis sendo usado. Qual o melhor? Petróleo ou gasolina? Ou melhor, petróleo ou álcool? Álcool vem da cana-de-açúcar. Opa, cana-de-açúcar você planta, então é um recurso natural renovável. O petróleo não é renovável. Por quê? Porque demora milhões de anos e sequer se a gente vai alcançar renovar alguma coisa de petróleo. Então, a solução para resolver isso é a gente reduzir o uso de combustíveis fósseis e trocar por fontes renováveis de energia, energia eólica, que é dos ventos, energia solar, que é do sol, energia geotérmica, que vem lá das águas que brotam da terra, nos geysers, por exemplo, trocar carros individuais por mais carros coletivos, andar mais de bicicleta, usar filtros nas fábricas e indústrias. Então, essas ações mitigam ou diminuem os impactos causados pelo aumento da temperatura, chamado aquecimento global, por causa de gases do efeito estufa. Vamos falar agora um pouquinho sobre ciclo do oxigênio, que é bem parecido. O ciclo do oxigênio é o seguinte: então a gente imagina que quem vai produzir oxigênio são seres produtores, né, que estão lá na base da cadeia alimentar. Esses seres podem fazer a produção do seu alimento por quimiossíntese ou por fotossíntese. Na quimiossíntese eles não vão usar luz, né? Por exemplo, quem faz quimiossíntese, a gente tem algumas bactérias e a gente tem as arqueobactérias. Arqueobactérias são bactérias bem primitivas, né, que vivem em condições de difícil acesso, de difícil vida, chamadas condições inóspitas. Então elas vivem na beira de vulcão, elas vivem em profundidades absurdas lá do oceano, suportam muita pressão, variação de pH, enfim. Quando eu estou falando de fotossíntese, aí eu tenho plantas, eu tenho algas e existem o que a gente chama de cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. O que é que ela vai utilizar? Ela pega o gás carbônico, todas elas, plantas, algas e cianobactérias. Pega o gás carbônico, pega a água, vai pegar uns minerais também, né? E aí, quando isso entra nas suas células, ela vai converter isso em luz, né? Em luz. Não é só luz do sol. Se eu botar uma lâmpada forte, ela faz fotossíntese. Muita gente acha que só faz fotossíntese com sol, né? Fosse assim, muitas plantas não seriam criadas dentro de estufas ou dentro de apartamentos sem receber sol, apenas luz de lâmpada. Então ela pega isso e forma glicose. E aí nesse processo de glicose, de formação de glicose, que é uma molécula que tem assim, a estrutura dela é C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Além de ela fazer a glicose, de subproduto desse uso de luz, água e gás carbônico, né, vai sair o que? Vai ser produzido glicose e oxigênio. Esse oxigênio sai pelo estômago, né, que a gente viu, a gente estava falando lá do estômago que está na folha. E esse oxigênio é usado por seres que vão fazer a respiração aeróbia. Para que eu quero oxigênio? Então eu vou inspirar o oxigênio porque eu comi. Quando eu comi glicose, a forma de eu quebrar essa glicose pode ser com ou sem usar o gás oxigênio. Se eu não usar o gás oxigênio, eu estou falando de uma respiração celular, porque é dentro da célula, chamada anaeróbia. Esse A aí não quer dizer não. Então, anaeróbia, sem o uso do oxigênio. Quebra pouco a glicose, não quebra ela eficientemente. Então, sai pouca energia, pouco ATP, adenosina trifosfato. Biologia tem esses nomes. Quando eu quero quebrar a glicose agora, né, C6H12O6 com oxigênio, aí eu vou ter bem mais eficiência, como se eu moesse ela melhor. Então, eu libero 38 moléculas de ATP, enquanto na outra lá eu só libero 4, né? Faço um investimento de 2 e sai 4, ou seja, o lucro foi 2. Então, essa eficiência com o uso do oxigênio é bem maior e a natureza gosta de ficar com aquilo que é melhor. Aquilo que tem sucesso
é selecionado pela natureza. Então, por isso que a maior parte dos seres que se deram bem no ambiente, cresceram em estrutura, em complexidade, a gente tem o uso da respiração celular aeróbia. Então, quanto mais plantas tiver, mais um outro motivo, mais oxigênio tem. Agora, um problema que muita gente pensa, qual é o pulmão da Amazônia? O pulmão do planeta. O pessoal diz que é a Amazônia. Não é. Quem fabrica mais de 70% de todo o oxigênio que nós estamos respirando são algas, microalgas, muitas vezes, que vivem em oceanos. É o chamado fitoplâncton. Então, por isso que controlar a temperatura do planeta é essencial, plantar mais é essencial, reflorestar, evitar queimada, evitar derrubadas, porque essas plantas também garantem a liberação do oxigênio e até captura do gás carbônico para fazer esse oxigênio e a glicose. Então, esse é o ciclo do oxigênio. Essas estruturas aqui que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se dá para visualizar bem, deixa eu mudar aqui a câmera. Tá vendo umas manchinhas aqui verdes? Aqui, ó, pronto, isso aqui. Isso aqui é uma associação chamada de líquen. Aqui vou ter dois seres, um fungo e uma alga. Não é lodo, né? O lodo é outra coisa. O lodo é só alga. O musgo não é lodo, é planta. Pequenininha, mas é. Então isso aqui é líquen. Eu tenho uma alga vivendo aqui em conjunto com um fungo. E se eu separá-los, eles morrem. Há um benefício mútuo entre eles. Um ganha água, outro ganha alimento, um ganha proteção, outro ganha oxigênio. Então, isso aqui é parte, vive em ambientes que tem pouca poluição. Então é isso, boa prova aí do Enem. A gente vai tentar falar um pouquinho rapidinho, não sei se é agora, daqui a pouco, acompanha lá o próximo vídeo sobre evolução. Vai ser bem rápido também. Teorias evolucionistas. Se está gostando, compartilha, dá um like e me segue lá no YouTube, Wellington Sibaldi, ou você procura @Sibaldi_biologia, e lá tem uma série de vídeos bem mais completos, bem mais, digamos assim, com termos técnicos, né? Que fica um pouco mais longo. Então é isso, tamo junto, valeu, até a próxima.